Existem dois erros que podemos cometer em relação aos demônios. Um é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentios por eles. C.S. Lewis em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você já parou para pensar como o inimigo trabalha para nos desviar do caminho de Deus? Ele não age de forma óbvia, ele não se apresenta como inimigo, ele não grita, ele sussurra. E esse sussurro vem disfarçado de dúvida, medo, tentação e até mesmo de boas intenções. A boa notícia? Deus nos dá todas as ferramentas para discernir e vencer essas ciladas. Nesse vídeo vamos expor as estratégias do inimigo, aprender como ele age e descobrir como nos proteger com a armadura de Deus. O inimigo é sutil, não subestime as suas táticas. O caminho mais seguro para o inferno é o gradual. A ladeira macia, sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcas, sem placas de aviso. C.S. Lewis em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O inimigo não chega dizendo, vou te destruir. Ele chega te convencendo a abrir pequenas brechas. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O diabo sabe que um ataque direto gera resistência, mas um pequeno desvio despercebido pode ser fatal. Ele se disfarça como um anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Ele te faz duvidar da verdade de Deus, Gênesis 3:1. Ele usa tentações personalizadas para cada um de nós. Cada geração tem a sua própria tentação específica, e Deus sempre nos dá a força para resisti-la. Mas como podemos identificar essas tentações e nos proteger? Como o inimigo atua? Exemplos bíblicos. Deus já nos alertou sobre as ciladas do inimigo através de histórias reais na Bíblia. Eva e a tentação do jardim. Gênesis 3:1. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo não atacou Eva diretamente. Ele fez perguntas, plantou dúvidas. Ele a fez questionar se Deus era mesmo bom. Se você olhar para a verdade sem amor, ela parecerá dura demais. Se olhar para o amor sem verdade, parecerá frágil. Mas juntos, eles são a essência da justiça. Eva cedeu à dúvida e caiu. Agora veja outro exemplo. Jó, o teste da adversidade. Jó 1:21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó foi atacado pelo diabo, perdeu tudo, foi ferido, humilhado. Mas não caiu nas armadilhas da dúvida e do desespero. Ele confiou na justiça de Deus, mesmo sem entender. O sofrimento pode ser um megafone de Deus para um homem surdo, disse C.S. Lewis em Um Problema de Sofrimento. Enquanto Eva se afastou da verdade, Jó se agarrou a ela. Então temos o exemplo perfeito. Jesus no deserto, a maior vitória contra o inimigo. Mateus 4:4 está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentou Jesus com três iscas. Fome e necessidade física, orgulho e reconhecimento, poder e glória eterna. Mas Jesus respondeu com a palavra. A única coisa que pode nos proteger contra as mentiras do diabo é a verdade. Você conhece a verdade? Você tem usado a palavra para resistir? Agora vamos falar como nos proteger. Como se defender das armadilhas do inimigo? Efésios 6:11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos deu armas espirituais para vencer essa batalha. Aqui estão esses 6 elementos da armadura de Deus e como usá-los. Cinto da verdade contra as mentiras do diabo. João 8:32. Couraça da justiça. Protege contra as acusações. Apocalipse 12:10. Calçados do evangelho da paz, para nunca desviar do caminho. Isaías 52:7. Escudo da fé, para resistir às dúvidas. Hebreus 11:6. Capacete da salvação, protege sua mente. 1 Tessalonicenses 5:8. Espada do Espírito, palavra de Deus, a única arma de ataque. Hebreus 4:12. A fé é o ato de segurar firme naquilo que sua razão aceitou como verdade, apesar das mudanças em seu humor. Você tem revestido diariamente dessa armadura ou tem enfrentado as batalhas sem proteção? Senhor, ajuda-me a reconhecer as ciladas do inimigo e a resistir com a tua verdade. Dá-me força para não ceder às mentiras e sabedoria para me revestir da tua armadura todos os dias. Que minha fé esteja firmada em ti e que eu nunca me desvie do teu caminho. Em nome de Jesus. Amém.
Precisamos aprofundar na armadura de Deus e entender como cada peça nos protege. A guerra espiritual é real, mas Deus nos deu armas. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecerem inabaláveis. A batalha espiritual não é uma metáfora, ela é real. O diabo não precisa destruir sua fé de uma vez, ele só precisa que você se descuide. Se não podemos destruir uma alma de imediato, basta distraí-la até que ela se esqueça do caminho certo. Cartas de um Diabo é seu aprendiz. Muitos cristãos caem porque não estão protegidos. As 6 armas da armadura de Deus e como usá-las. O cinto da verdade, proteção contra as mentiras do diabo. João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O primeiro ataque do diabo sempre será a mentira. Ele torceu a verdade para Eva, ele tentou confundir Jesus no deserto. Mas a verdade de Deus nos mantém firmes. A verdade não depende de você acreditar nela. A realidade não muda porque alguém a ignora. Como usar o cinto da verdade? Recuse acreditar nas mentiras do diabo. Mantenha sua mente focada na palavra. Busque a verdade mesmo quando for desconfortável. 2. A couraça da justiça, proteção contra as acusações do inimigo. Apocalipse 12:10. O acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. O diabo te lembra dos seus erros para te afastar de Deus, mas Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. A salvação não é baseada no que você faz, mas no que Cristo fez por você. Como usar a couraça da justiça? Não aceite as mentiras do diabo sobre quem você é. Lembre-se, sua identidade está em Cristo, não no seu passado. Viva uma vida reta diante de Deus. 3. Os calçados da prontidão do Evangelho. Proteção contra o medo e a insegurança. Isaías 52:7. Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. O inimigo quer que você fique parado, com medo, sem agir, mas o Evangelho nos dá a ousadia para avançar. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Como usar os calçados da prontidão? Compartilhe o Evangelho, não teme o que o inimigo pode fazer, avance na fé mesmo sem ver todo o caminho. 4. Escudo da fé, proteção contra as dúvidas e ataques do diabo. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo vai lançar setas de dúvida contra você. A fé é segurar firme naquilo que sua razão aceitou como verdade, apesar das mudanças em seu humor. Como usar o escudo da fé? Rejeite a dúvida e confie na palavra. Ore declarando as promessas de Deus. Fortaleça sua fé com testemunhos e a comunhão cristã. 5. Capacete da salvação. Proteção contra pensamentos errados. 1 Tessalonicenses 5:8. Usemos a fé e o amor como couraça e o capacete da esperança da salvação. O diabo ataca a sua mente com medo, ansiedade e pensamentos impuros. O inimigo não pode forçar você a pecar, mas pode criar circunstâncias que te façam desejar pecar. Como usar o capacete da salvação? Renove sua mente com a palavra, declare sua identidade em Cristo, rejeite pensamentos negativos imediatamente. 6. A espada do Espírito, a palavra de Deus, a única arma de ataque. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Jesus venceu o diabo no deserto apenas com a palavra. A única coisa que pode nos proteger contra as mentiras do diabo é a verdade. Como usar a espada do Espírito? Leia e memorize as Escrituras. Declare a palavra sobre sua vida. Use a Bíblia para resistir às tentações. Você está vestindo a armadura de Deus? Se você não se proteger, estará vulnerável. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nenhuma oração é perdida quando você fala com Deus. Algo acontece em você ou no mundo ao seu redor. Então eu te pergunto, você tem se preparado para essa guerra?